Olá pessoal, a indicação de leitura deste vídeo não será propriamente de um livro que li, que me impressionou, que por alguma razão chamou a minha atenção, mas de um livro que escrevi e talvez até o leitor já tenha conhecimento ou já tenha tido algum contato com esse livro, que foi inclusive referido em vídeos anteriores deste canal. Mas a razão de ser dessa indicação é para que se possa falar um pouco a respeito do livro e da sua história, o que levou à confecção dele. Este livro foi escrito enquanto dava aulas no curso de pós-graduação em Processo Tributário, Direito e Processo Tributário, coordenado pelas professoras Lívia Decalou e Alessandra Brasileiro. Elas me convidaram a dar aula nesse curso e quando preparava as aulas de processo administrativo e depois de processo tributário, preparava as notas de aula que depois se transformaram neste livro. Eu submetia as notas de aula aos alunos dessas turmas que fizeram sugestões a respeito do conteúdo, que faziam perguntas, que tinham dúvidas, e isso foi se aprimorando ao longo do tempo e gerou a primeira edição deste livro, que foi publicado em 2004. Seguiram-se a primeira edição. O livro teve uma boa aceitação por parte do público leitor, e isso me permitiu mantê-lo atualizado com o novo Código de Processo Civil, com a nova Lei do Mandado de Segurança, que se seguiram à primeira edição, que é de 2004, e isso permitiu que o livro tivesse seguidas edições e, embora atualizado à luz dessas alterações, ele mantém a sua espinha dorsal, a sua estrutura básica inalterada. O livro possui QR Codes que, quando fotografados com o celular, remetem a vídeos na internet, a vídeos explicativos relativos ao conteúdo da obra. Dentro de cada capítulo, nos seus principais subitens, há QR Codes também que remetem a vídeos explicativos do respectivo conteúdo. Colocamos o celular, ele identifica o QR Code, abre o link e aparece o vídeo tratando da aula. Olá, neste item tratamos do assunto execução fiscal. É examinada a primeira ação de iniciativa do fisco, que é a ação de execução fiscal. Esse é um exemplar da primeira edição, que guardo com muito carinho, é editado, publicado em 2004, como mencionei. A capa muito bem elaborada pela editora Atlas, mas foi escolhida das opções que foram fornecidas ao autor, ela foi escolhida pela minha filha, Lara, que também escolheu o título do livro. Dentre as opções fornecidas pela editora, eu pedi que ela escolhesse, na época ela tinha apenas 4 anos, e ela escolheu esse título que até hoje acompanha o livro. E no livro se trata do processo tributário no plano administrativo, do autocontrole da legalidade dos atos administrativos, e se trata do processo judicial, e o capítulo dedicado ao processo judicial é dividido em itens que tratam das ações de iniciativa do fisco e itens que tratam das ações de iniciativa do contribuinte. Procurei dar um tom pragmático ao livro, sem prejuízo de um fundamento teórico em lições de teoria do direito, de filosofia do direito, de processo civil, de teoria do processo, mas o livro procura ter uma abordagem pragmática, uma abordagem que é útil aos advogados, que é útil aos que estudam para o exame de ordem e que vão fazer a segunda fase em tributário, é um livro que tem uma utilidade marcante, e para os operadores do direito em geral. Sempre me inspirou a ideia de que não se pode divorciar teoria e prática. Não há nada mais prático do que uma boa teoria. E foi essa ideia que inspirou a elaboração deste livro. E há ainda um outro dado pitoresco em relação ao processo tributário, que acho que poucas pessoas sabem, é que ele foi escrito paralelamente com a dissertação de mestrado que foi mencionada em um vídeo anterior, que deu origem ao livro Contribuições e Federalismo. Então, enquanto escrevia um, escrevia o outro. E, na verdade, eu estava dando mais prioridade para o livro de processo tributário, porque eu estava mais empolgado na época com a ideia de publicá-lo como livro, de transformar aquelas apostilas, aquelas notas de aula em livros. Até que eu fui avisado pela coordenadora do programa na época, que era a professora Denise Lucena, de que o meu prazo estava se esgotando para defender a dissertação e eu precisava defendê-la logo. Então eu parei um pouco o processo tributário, imprimi uma maior velocidade à dissertação para que pudesse concluí-la dentro do prazo indicado. Mas ainda assim o livro Processo Tributário foi publicado primeiro. Ele foi publicado antes,
porque ele já estava praticamente concluído quando eu fiz essa mudança de foco. Então saiu o livro de processo tributário aproximadamente em outubro de 2004 e logo em janeiro, fevereiro de 2005 saiu o Contribuições e Federalismo. Mas eles foram escritos ao mesmo tempo. Então foi um período de uma certa elevada ocupação, que eu dediquei boa parte do meu tempo à escrita e a produzir esses dois livros. E nas edições que se seguiram, que foram várias edições que se seguiram, nas 11 ou 10, se não contarmos a primeira, além da primeira, nas outras edições que se seguiram até a 11ª, o livro foi basicamente atualizado porque tivemos de lá para cá um novo Código de Processo Civil, uma nova Lei do Mandado de Segurança e, por incrível que pareça, não foram esses dois diplomas que deram mais trabalho nas atualizações, mas a jurisprudência, que oscila, que se modifica e que é difícil acompanhar as alterações, as oscilações da jurisprudência. Inclusive, gostaria de pedir a você que me assiste, que eventualmente já tenha lido o livro, que tem alguma sugestão em relação a ele. Já estou começando a preparar a 12ª edição, que será lançada no começo de 2020. Então, caso tenha alguma indicação de ponto a ser corrigido, a ser atualizado, a ser melhorado, a ser aprofundado, algum assunto que nele não é tratado e deveria ser, por favor, fique à vontade para sugerir aqui na caixa de comentários, que eu terei muito gosto em levar em consideração nessa revisão que estou fazendo. Nos próximos vídeos cuidaremos de outras indicações de leitura, sempre aos sábados, e ao longo da semana, segundas e quartas, dissecando o CTN, e às sextas, comentando uma súmula em matéria tributária. Até lá!